Olá, meus amigos, boa tarde. Hoje é segunda-feira, hein? Hoje é segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019, aniversário da minha irmã Rita. Parabéns para Ritinha. É o seguinte, nós estamos ao vivo diretamente aqui da redação do Terceiro Tempo para a live do terceiro. A live do Brasileirão hoje, hein? Acabou o Brasileirão, é a última rodada realizada neste domingo e é claro, né? Com o rebaixamento do Cruzeiro, já previsto, acabou perdendo para o Palmeiras por 2-0. E se, no final das contas, o Ceará poderia até ter perdido também para o Botafogo, que não mudaria nada. O fato é que o Cruzeiro perdeu os últimos 6 jogos, né? Uma sequência muito grande de derrotas para quem precisava lutar pela permanência na primeira divisão. E expôs uma esculhambação tremenda, acho que essa é a palavra, né? Do ponto de vista de gestão do Cruzeiro. Que esse rebaixamento sirva de exemplo aí para os dirigentes e para quem elege esses dirigentes. Essa turma aí que rebaixou o Cruzeiro não merece mais comandar o Cruzeiro, não. Então vocês fiquem atentos aí na próxima eleição. Eu sei que tudo diz respeito à política, mas é hora de repensar o futuro do Cruzeiro. O Cruzeiro vai perder receita disputando a Série B no ano que vem. Já está com muitas dívidas aí para pagar, questões na justiça, a gente sempre lembra disso aqui. Então, assim, é importante o Cruzeiro, seus dirigentes, pararem e pensarem, é a hora da reformulação. Se continuar do jeito que está, o futuro pode ser ainda pior e pode ser ainda mais cruel com o Clube Cruzeiro, né? Com o Cruzeiro Esporte Clube, que é uma marca do futebol, é uma grife do futebol brasileiro e que não merece os dirigentes que tem. Nós estamos ao vivo no Facebook do Terceiro Tempo, também no canal oficial do Milton Neves no YouTube, transmitindo em 2 plataformas para você com a seguinte pergunta do dia. Eu quero que você passe para a gente aqui, na sua opinião, quais os destaques e quais os micos do Campeonato Brasileiro de 2019? Aí você pode marcar um destaque, um mico, aquilo que você quiser, o que mais te chamou a atenção, tá bom? Para você participar da nossa live. Curtindo, comentando e compartilhando também a nossa live com as suas redes sociais, tá bom? Valendo a partir de agora, comigo e com o Lucas Reis. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Frank? Como é que você viu esse final de semana aí? Queda do Cruzeiro e goleada do Santos sobre o campeão Flamengo. Jogaço do Santos, né? Uma partidaça do Santos. É uma rodada de muitos gols, né? Impressionante. Talvez a falta de pressão na maior parte dos jogos deu uma certa liberdade. E quem acompanhou a rodada pela televisão viu que a bolinha piscava sem parar, especialmente no primeiro tempo. Foi bacana. Jogaço do Santos, uma partidaça do Santos. Talvez uma das melhores sob o comando de Jorge Sampaoli. Aliás, está rolando agora a reunião entre Sampaoli e José Carlos Pérez lá no Santos para definir o futuro do Sampaoli. Tem setorista do Santos dizendo que a reunião certamente não definirá, não terá uma resposta definitiva ainda hoje, o que é péssimo para o torcedor santista que está desesperado em busca de notícias. E o rebaixamento do Cruzeiro se sacramentando. As suas palavras foram perfeitas, Frank. Quem rebaixou o Cruzeiro, a gente pode aqui questionar muito jogadores, questionar muito o Thiago Neves, questionar nomes do elenco, mas quem rebaixou o Cruzeiro de fato foram aqueles que o dirigem, né? E a gente pode olhar desde do bicampeonato brasileiro ali 5 anos atrás, daquele momento em diante, o Cruzeiro desandou. Mas como assim desandou? Ele ganhou a Copa do Brasil e não sei o quê. A questão é financeira, a questão é administrativa. O Perrella falou com todas. O Perrella tem uma parcela de culpa significativa nesse rebaixamento também. Mas ele falou uma frase importantíssima que foi: quebraram o Cruzeiro para ser campeão brasileiro. E o Cruzeiro está numa situação complicadíssima financeiramente, vai ter uma receita menor para a Série B e tem um problema gravíssimo que é o fato do Itair Machado, que era o responsável pelo futebol do Cruzeiro, ter antecipado algumas cotas até o final de 2020. Então o Cruzeiro joga a próxima temporada sem dinheiro, com problemas de elenco, com um elenco caro. Como o Cruzeiro vai continuar mantendo? Os salários estão atrasados. Enfim, um problemaço para o Cruzeiro. E o ano de 2020 eu acho que até que sobe, mas o ano é muito preocupante. Assim, para a história do Cruzeiro, o ano é muito preocupante. E fica a expectativa então para saber como é que a coisa vai se desenrolar, como é que o Cruzeiro vai conseguir reagir de uma situação tão complicada. Cruzeiro querido,
Tão combatido, jamais vencido, mas foi vencido pelo fogo amigo, né? Exato. Como diria Milton Neves. Olha aqui, o Marinho Júnior escreve o seguinte: é muito triste ver um time tão grande caindo pela primeira vez em sua história, mas torcemos por seu retorno em 2021. Força Chape, ele escreve aqui. Gente, É verdade. vamos ter que levar tudo na flauta, hein? Porque é a zoação, a brincadeira. E essa é boa mesmo, né, o Marinho? Igual aquela que fala assim, pô, primeira vez o time de azul aí caiu e tal, não sei o que, até, mas espero que volte o ano que vem, né, CSA. Molecada da Árvore falou que o São Paulo fica, o próprio falou pra ele. Então. Tá rolando essa conversa mesmo, o Lucas estava falando sobre isso na redação agora há pouco. Já pensou se a informação oficial vem dos meninos da Árvore? Assim, ele deve ter falado isso aí mesmo para os meninos, porque sábado teve lá a confraternização, na sexta-feira alguns ele trouxe os foram ao meninos CT, né? pro treinamento também, brincou com a molecada lá como sempre faz. O que é curioso, Frank, é que foram dois grupos diferentes de meninos que falaram a mesma coisa. Um são os meninos da Árvore mesmo, aqueles que ficaram amigos do São Paulo. O São Paulo os levou para casa dele. Quando o filho do São Paulo nasceu, ele pegou os meninos e levou para casa dele. Uma história muito, muito bacana. E o outro grupo que falou a mesma coisa são dois irmãos, Isabela e Felipe, se eu não me engano, que o pai conseguiu levá-los ao CT uma vez para eles levarem um presente para o São Paulo. O São Paulo também adorou, eles voltaram ao CT algumas outras vezes. E eles também apareceram na porta do CT hoje dizendo que o São Paulo falou para eles que ficaria. Assim, a gente não tem como confiar 100%, enfim, é uma informação bem relevante, mas que a gente não consegue cravar a partir dessa informação. Agora, é no mínimo curioso, né? Vamos ver, a reunião está rolando, não sei se define alguma coisa hoje ou não, mas a expectativa é grande para o futuro de São Paulo. Olha aqui o Luciano Queiroz da Cruz, boa tarde. Vanderlei Batista da Rocha, Mico foi o Palmeiras na opinião dele. Romarinho Saraiva, show pessoal. O Rubens Rocha, destaque com certeza foi o Mengão. E o Mico foi a queda do Cruzeiro, porque o Vozão escapou com a menor pontuação desde os pontos corridos, ou seja, desde 2003, é verdade, né? O Marinho acha que o destaque foi o Rogério Ceni, se não tivesse saído do Cruzeiro, Fortaleza estaria na Libertadores, pode ser. Boa tarde, quais os reforços que vem para o Verdão? Quer saber aqui o Guido Alves, Jefferson Aparecido. Frank, você se lembra que eu disse que se o Corinthians ajudasse o Cruzeiro a não cair, eles iam dar de graça o Thiago Neves para o Corinthians? Lembro? Então, depois de ontem, nem de graça vem mais para o Corinthians. Eu acho que, olha, teve uma história de festa do Thiago Neves. Uma rádio de BH, um negócio, se eu não me engano é 98 FM. Isso, 98. Falou que o Thiago Neves deu uma festa nessa noite de domingo para segunda-feira, que a festa teria se arrastado, entrado madrugada dentro e terminado na manhã dessa segunda-feira, e repercutiu muito mal em BH, enfim, nós comentávamos na redação, além de ser um desrespeito com o clube, com o torcedor que passa por um momento difícil, o Thiago Neves está fazendo mal para ele mesmo, porque que clube vai contar com o comprometimento de um jogador que se presta a fazer uma festa no dia que o seu clube é rebaixado, sabe? Enfim, bem questionável, se for verdade, é uma atitude super questionável do camisa 10 do Cruzeiro. Sem dúvida alguma. Olha só, o Bobô Everaldo Moura dos Santos. Boa tarde, pessoal. O Cruzeiro fez um campeonato ruim, mereceu cair, claro. Daniel Bagatini, abraço, amigos. O Guido Alves disse que para ele os destaques foram o Everaldo, o Michael e o Soteldo, e os craques Dudu, Bruno Henrique e Sanches. O Bobô Everaldo, ele é de Serra do Ramalho, na Bahia. Desejo uma boa semana aqui pra gente, pra você também, viu? Obrigado. O Bobô. Daniel Bagatini, tomara que o Palmeiras melhore ano que vem. Guido Alves, volta a Lucha, volta a Valdívia. Ô louco! A informação das crianças vale mais do que esses jornalistas oportunistas que dão notícias sem fundamento. Ô Marinho, eu não estou desmerecendo a informação das crianças, certo? Eu só não vou falar que ele fica aqui porque eu não tenho essa informação. E nem amigos meus que trabalham com isso, que estão no dia a dia lá do Santos, têm essa informação ainda. A informação está rolando. Eu sou jornalista, eu fico com a informação do jornalista. Não estou desmerecendo as crianças.
E também, a hora que o São Paulo der a explicação, aí a gente pergunta por que ele falou para as crianças. Você não sabe em que contexto. Peraí, não tem nada contra as crianças aqui também, tá bom? Você não sabe em que contexto ele falou para a criança, enfim, é uma situação delicada para quem trabalha com informação. Bobo Everaldo Moura, Santos e Palmeiras fizeram campeonatos bons, agora o Flamengo foi demais, recordes e mais recordes, 90 pontos contra 74 do vice-líder, 16 pontos de diferença, é muita coisa. O Cassiano Santana, Japão na área, boa semana para vocês. Opa, abraço aí pro Cassiano no Japão. O Guido Alves, que está mandando mensagem para a gente, é de Chaval, no Ceará. Para ele, o Guerreiro vem pro Verdão. E o William? O que tem o William? Guerreiro e o William? Qual o William? Qual o William? Já tem o William lá, o bigode? Se for aquele do Chelsea, estou dispensando. Bobo e Everaldo diz o seguinte: projeto Rua para o Esporte, Serra do Ramalho, na Bahia, levando esporte para comunidades gratuitamente. Boa. Sanderson Costa, Rossano Teixeira, leitura obrigatória para os flamenguistas, esquecidinhos, é uma história que os flamenguistas odeiam, a verdade. O Cassiano quer saber qual a chance do Dudu ficar no Verdão. Por enquanto são boas, não apareceu informação ainda. O momento do Dudu já passou, né? O momento de saída do Dudu parece ter passado. Eu acho que um investimento forte da China. Eu acho que assim, ele fez um bom campeonato mais uma vez, né? Talvez o Palmeiras tenha sido o que se salvou aí, do ponto de vista de performance, né, dentro de campo. É um jogador que tem mercado, só que o mercado do Dudu é assim, futebol chinês, de repente, acho que no futebol da Europa, não sei se ele se daria bem. E um grande time da Europa, creio, não vai fazer oferta pelo Dudu. Grande revelação foi o Michel do Goiás, diz aqui o Bobô. O Marinho diz: eu falei de jornalistas oportunistas que deram certeza dele ter fechado com o Palmeiras. Eu entendi, Marinho. Sabe o que acontece? Eu não sei quem que deu certeza aqui dele ter fechado com o Palmeiras, né? O que acontece, nossa classe de jornalista era muito largada, sabe? Largada assim por nós mesmos, jornalistas. Falta muito protecionismo entre jornalistas. Porque os caras às vezes brigam pela mesma informação, aí um quer pisar na cabeça do outro para ter a informação antes, e muita gente se apressa mesmo de eu vou dar a informação, vou fazer o furo aqui da reportagem e tal. Eu entendo o que você quis dizer aqui. E nós precisamos, sermos mais corporativistas entre a gente, entendeu? Jornalistas não se defendem. Guido Alves, vocês eram para estar na TV. Que isso, programa toda noite. Que isso, rapaz, obrigado pelo carinho, hein? Rodrigo Garcia, Frank, se você fosse o Frank Sanches, qual desses jogadores do Cruzeiro você contrataria para o Corinthians? Ele deve colocar uma lista de jogadores aqui, né, do Cruzeiro. Do Cruzeiro, jogador que eu contrataria se eu fosse um dirigente. Acho que é isso que você está perguntando, né? Você colocou o Frank Sanches porque você é fã do Andrés e porque você é corintiano, né, Rodrigo? Imagino que você seja fã do Andrés. Mas se eu fosse dirigente, jogadores do Cruzeiro que eu contrataria, só os veteranos, Fábio e Fred, dupla FF. Quer responder também? Fábio e Fred, é um bom exercício mesmo. Talvez o Dedé eu contrataria. Bom. E aí, especialmente sendo o dirigente do Corinthians, nesse caso, talvez eu contrataria o Rodriguinho, mas o Rodriguinho tem uma questão física, então você teria que avaliar que condições ele retornaria. Mas é um cara que já deu certo, tem história no Corinthians. O Guido diz que o melhor técnico foi o Rogério Ceni e o Rogério Ceni e o Sampaoli. O Wendel Tavares, boa tarde, torço por Bahia, mas o destaque para mim é o Rogério Ceni. Fez um bom trabalho no Fortaleza e acabou o Brasileirão na frente do meu Bahia. Melhor técnico Jorge Jesus e Sampaoli. Já diz aqui o Bobô. Rodrigo Garcia, Frank, você sabe qual vai ser a barca de jogadores que estarão na lista de dispensa para 2020? De Corinthians, evidentemente, né? Bobô e Everaldo, craque do campeonato Bruno Henrique do Flamengo. O Marinho disse, isso eu concordo com você, antecipa algo antes de ocorrer. Manda um abraço aqui para Iguape, São Paulo. Ô, Iguape, hein? Show de bola aí. Tem uns camaradas aí em Iguape. O Guido Alves, reforços do Verdão, falem aí quem vem. Ih, rapaz, agora vai começar o burburinho. Quem vem, quem pode vir, quem não vem. Eu acho que a questão do Palmeiras passa muito pela definição do treinador, né, e também pela contratação do diretor de futebol, que deve ser o Diego Serri.
No caso do Palmeiras, o Corinthians já tem informação oficial agora de que o Manuel volta para o Cruzeiro, né? E aí não sei se ele fica no Cruzeiro para a disputa da Série B ou não. Você tem uma seleção na ponta da língua aí? O Milton fez uma seleção, tá lá no blog dele, hein? Tá no blog do Terceiro Tempo, o blog do miltonneves.com.br ou no terceirotempo.com.br. Pelos dois você acessa a seleção do Filipão, a seleção do Milton, que tem entre os seus destaques o Apodi na lateral direita. Você concorda com o Milton? Não concordo. Só uma informação, acabou a reunião, tá? O São Paulo inclusive já deixou o CT, não falou com a imprensa, mas falou com os meninos. Informação exclusiva então dos meninos da Árvore. E quando foi perguntado, ele falou talvez. Você viu que ele respondeu talvez. Sobre a seleção, posso falar aqui o meu 11? Pode. Eu não tenho anotado aqui. Meu goleiro seria o Diego Alves. Acho que nenhum goleiro foi melhor que ele. Eu cogitei o Tadeu. Eu achei o campeonato do Tadeu muito bom, mas eu fico com o Diego Alves. A lateral direita, pra mim, ainda é o Rafinha. Eu discordo do Milton em relação ao Apodi. Eu entendo o voto no Apodi, mas pra mim é o Rafinha, o lateral direito. A zaga, na minha opinião, é Gustavo Henrique e Pablo Mari. E pelo lado esquerdo, pra mim, é o Jorge. Embora a reta final do Jorge não tenha sido boa, acho que no compilado, no todo, acho que o Jorge foi o melhor lateral esquerdo. De volante, aí pra mim o meio campo é muito difícil de montar, mas acho que eu vou de William Arão, Carlos Sanches, e eu tô muito em dúvida, eu tô montando o time num 4-3-3, eu tô muito em dúvida de um outro meia, mas eu acho que eu vou acabar fechando com o Gerson. E aí no ataque não tem como fugir de Bruno Henrique e Gabigol, e para complementar o ataque eu coloco o Soteldo, e o treinador para mim é o Rogério Ceni. Bom, vamos lá então rapidinho aqui, ó, no 4-3-3 então para você uma seleção: Everton, Rafinha, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e o Felipe Luiz, Gerson, Sanches e Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e o Dudu, que foi uma salvação ali do Palmeiras. Jorge Sampaoli é o melhor técnico, Michel é a revelação, Michael para mim. Michael é uma ótima revelação. E a gente tem um grupo aqui que a gente tá brincando do Mico, né? E o Mico para mim foi o Abel Braga, que não deu certo no Flamengo, achou que poderia resolver também a situação do Cruzeiro e não resolveu. Isso para personificar um Mico, né? Cara, porque para muita gente, assim, o pessoal tá voltando aqui, o Mico para mim foi o Cruzeiro e tal, né? É que eu estou preferindo personificar numa pessoa. E você tem vários candidatos aí, se você for personificar. Eu juro para você que o meu voto era o Abel Braga também. Quando você me fez a pergunta antes de a gente começar, eu pensei Mico, eu pensei Abel Braga. Porque o Abel tinha um bom time do Flamengo que ele não conseguiu fazer render nada. Mas o Jorge Jesus teve reforço na posição e tal. Não estou nem questionando isso, estou dizendo, o time antes já era bom e o Abel não conseguiu tirar nada desse time. E no Cruzeiro, ele não conseguiu esboçar nenhum pingo de reação, assim, o time do Cruzeiro não tinha nada, o time se arrastava em campo. Para mim o Abel também é o grande Mico. Bom, lembrando que essa questão do Jorge Sampaoli aí, os jornalistas estão agora esperando que o presidente Pérez conceda entrevista para falar a respeito da reunião com o Sampaoli. Sampaoli já fez a reunião com o presidente, vazou e deixou esse talvez aí para os meninos da Árvore, certo? Vamos lá então, ó. O Josmar Silva, destaque para o Fortaleza. O Mico para mim é o Cruzeiro e a decepção o Palmeiras. Boa, hein? Ele fez um destaque, um Mico e uma decepção. Boa. O Jefferson Aparecido de Oliveira, reforços para o Palmeiras são os seguintes: Papai Noel no gol e Saci Pererê no ataque. Eu acho que o Palmeiras está bem servido aí. A seleção do Marinho, goleiro Tadeu. Engraçado que assim, muita gente gostou do campeonato do Tadeu e o Goiás teve, acho que a zaga mais... a defesa mais vazada do campeonato, né? Para você ter uma ideia de como o Tadeu foi importante pro Goiás. Tadeu, Apodi, Gustavo Henrique, Pablo Mari e Jorge, Sanches, Gerson e Arrascaeta, Soteldo, BH e Gabriel, técnico Rogério Ceni. Pro Marinho Júnior, a seleção dele é bem parecida. Você pode marcar aí a sua também. Mais algum outro destaque na rodada do fim de semana? Por que você acha que houve uma diferença tão grande assim de Santos e Flamengo a ponto de nós termos uma goleada para o Peixe, quebrando essa série invicta aí do Flamengo, né, que chega apenas a sua 4ª derrota no campeonato. Perdeu aquele recorde, né, de um número menor de derrotas, né, com 3. Né? O Santos tem algumas explicações para a vitória do Santos tão elástica. Primeiro, o
O Vitor Ferraz fez uma partida excelente marcando o Bruno Henrique. Excelente. Talvez tenha sido... Eu não sou fã do Vitor Ferraz, não. Mas talvez tenha sido a melhor partida dele com a camisa do Santos. Foi uma partidaça do Ferraz marcando o Bruno Henrique. E o Santos explorou muito bem a frágil marcação do Rodinei pelo lado direito da defesa do Flamengo. O Soteldo, enfim, fez chover. E aí tem também um ponto importantíssimo que é o Sanches. Quando o Sanches joga bem, o Santos costuma jogar bem e ele jogou muita bola ontem. E o Santos entrou para disputar cada palmo de grama da Vila Belmiro. Entrou como se fosse uma final. O time foi muito intenso mesmo. Impressionante como o Santos perdia a bola e mordia muito rápido, lembrando muito o Santos do início do trabalho do São Paulo, de muita intensidade, muita pegada, muito volume, né, criando muitas oportunidades. Até deu espaço para o Flamengo, e o Flamengo estava numa rotação abaixo do normal. O time... E aí tem muita gente falando assim, mas estava pensando no Mundial, não sei o quê. Acho que tem um pouco disso também, e tem um pouco do time se sentir pressionado pelo adversário. Não é fácil jogar na Vila Belmiro, e não é fácil você encarar o Santos, que é um bom time, e quando você pega um time nesse contexto, você já com a cabeça em outro lugar, você acaba sentindo um pouco o jogo, acaba tirando um pouco o pé, enfim. Acho que esses elementos ajudam a explicar o placar tão elástico. Agora, o Santos já fez um bom jogo no primeiro turno. Poderia até ter vencido o Flamengo no primeiro turno, assim, não teria sido nenhum absurdo. Foi um bom jogo do Santos lá no Maracanã. Então é natural que o Santos vença o Flamengo na Vila Belmiro. O anormal, de fato, são os 4-0. Sem dúvida. Mais algum destaque na rodada dos jogos? Não. O Vasco foi bem mais uma vez, né, com o Luxemburgo. O Luxemburgo também pode ser considerado um destaque, eu acho, desse campeonato. Sim. Né? Pegou um time que o Jorge Jesus, por exemplo, recusou. Não quis treinar o Vasco da Gama lá no começo do campeonato. O Luxemburgo pegou um elenco muito modesto e ele fez muito bem ao Vasco da Gama, tanto que o Vasco está aí lutando para renovar o contrato do Luxemburgo para o ano que vem. Só que o Luxemburgo também já pediu, né? Se puder, vamos qualificar um pouquinho o elenco, né? Melhorar um pouquinho o nível dos atletas para a gente poder fazer melhor já na disputa do Campeonato Carioca. Acho que o Vanderlei também é um bom. Ele tinha muito a perder quando assumiu o Vasco, muito a perder. Vinha de trabalhos ruins e, enfim, ele resolveu arriscar e ele salvou o Vasco. A salvação do Vasco é diretamente ligada ao Luxemburgo. Eu não sou um super fã dos últimos trabalhos do Luxemburgo e eu não sou muito fã da postura do Luxemburgo recente em algumas declarações, em algumas análises que ele faz. Mas ele de fato foi importantíssimo e passou por ele a salvação do Vasco. Acho que vale destacar o Grêmio com molecada, o time do Grêmio só de molecada e fez bom jogo lá em Goiânia, acho que é um destaque importante. E aí, para mim, o grande destaque da rodada é o rebaixamento do Cruzeiro, mas é um destaque negativo. Jogadores que você contrataria para o seu time, que você viu jogar no Campeonato Brasileiro, ou na temporada, vale a temporada. Teve jogador que foi bem na Copa do Brasil, mas não foi tão bem no Brasileirão, ou não teve o mesmo brilho, né? Enfim. Palpáveis, né? Jogadores palpáveis. Jogadores contratáveis. Alô, Antônio Rogério Maia. Se eu estou montando meu time agora, eu contrataria o Carlos Sanches do Santos. Com certeza contrataria o Carlos Sanches. Eu contrataria o Jorge, que está saindo do Santos. O Santos, eu acho que ele tem, assim, muitos jogadores ali. E o Gustavo Henrique é o mesmo caso, também saindo do Santos. Agora, essa pergunta é difícil pensar assim, de bate-pronto. Eu contrataria o Rogério Ceni. Aí não é jogador, é treinador, mas eu contrataria o Rogério Ceni, porque é um treinador um pouco mais barato do que os medalhões. E com o trabalho, ele se provou excelente no Fortaleza. Aliás, eu ia destacar a torcida do Fortaleza, a festa que a torcida fez ontem foi uma coisa absurda, muito, muito legal mesmo o trabalho da equipe Fortaleza. E aí tem algumas peças que eu acho que seriam interessantes. Por exemplo, o Michael seria um investimento excelente, porque é um cara de muito futuro. Você está precisando de um centroavante, não tenho muito para investir. Eu iria no Gilberto do Bahia, que fez um excelente campeonato, brigou pela artilharia do brasileiro até um determinado momento, e aí depois o Gabigol disparou. Você começa a encontrar algumas peças interessantes. O Tadeu no Goiás é uma peça que é um goleiro seguro. Se você está precisando de um goleiro, você vai em cima do Tadeu, que certamente você terá um bom retorno. Aí tem algumas peças que aí você vai, mesmo sem ter um campeonato tão bom. Por exemplo, Vanderlei ficou na reserva, mas você contrataria o Vanderlei. Tem também esse tipo de situação, né? Goleiros disponíveis aí no mercado. O Vanderlei e o Fernando Praz desde sábado, que disse que quer jogar mais uma temporada. Você contrataria o Fernando Praz? Contrataria o Fernando Praz. São Paulo quer pagar 20 milhões aí no Thiago Volpe. Com todo respeito ao Thiago Volpe, é um grande goleiro também.
Mas será que não compensa trazer o Fernando Praz para uma temporada? Chega, joga, Sim. E aí no meio da temporada, aí ao longo do ano, contrata o Tadeu também, mais barato e tal. O Tadeu no ano que vem está preparado para ser titular de São Paulo? Concordo. Não sei, é só uma ideia. Sim. Vanderlei, Rony do Atlético Paranaense aqui. Rony do Atlético o Atlético já disse que pega pesado, né? O negócio lá não é. Bruno Guimarães não vou nem falar porque já está indo para a Espanha, mas excelente jogador, brilhou o ano inteiro aí. PP do Grêmio, pô, que grande jogador, que moleque danado, cara. Também não deve ser barato, né? E assim, tentando sair dos caras que a gente sabe, né? Everton da vida, que vai para a Europa, os zagueiros do Santos, a dupla de zagueiros do Santos, o Sanches que fez um campeonataço, jogou demais, o Soteldo que ninguém esperava nada, olha o que o moleque fez. Sim. Excelente campeonato, né? O Rodrigo Garcia, os únicos jogadores do Cruzeiro que têm que ser contratados pelo Corinthians são o zagueiro do Dedé e o lateral esquerdo Dodô. Nelson Guareschi, boa tarde, falei sexta-feira que seria 3-1 para o Santos. O Santos foi bem. Marinho Júnior, se o Santos jogasse nesse sistema de jogo todos os jogos, se não fosse teimosia do Sampaoli, talvez teríamos tido um ano com título. 3 zagueiros lentos, não dá para jogar nesse esquema. Sempre que jogou com 3 zagueiros se deu mal, né? Isso é fato aí. O Marinho também disse que o Luxemburgo tirou leite de pedra, parabéns à torcida do Vasco, exemplo, eu queria a torcida do meu Santos com esse comprometimento, seria ótimo para o Grêmio, acha que o Marinho. O Grêmio precisa de um goleiro, de fato, seria uma boa aposta, Pergunta se tem alguma informação de quais serão os reforços do Red Bull Bragantino para 2020, o Rodrigo Garcia pergunta. Olha, já contratou o Alejandro, aquele atacante jovem do Atlético Mineiro, né, que apareceu durante o campeonato, fez alguns jogos. Foi titular num período até que razoável. Já foi contratado pelo Bragantino para 2020, o RB Bragantino, o Red Bull Bragantino. O Jorge Nascimento, boa tarde, amigo. Santos goleou minha Ferrari no momento que fazíamos as malas para o Mundial. Ele escreveu aqui, pegou nós desprevenidos. Jorge, vai. Tomou 4 na lomba, rapaz. Pelo menos terminou o campeonato sem zoar com ninguém, né? A gente que zoou contigo aí. Só um pouquinho também, né? Um pouquinho. Já ganhou Libertadores, ganhou Carioca, ganhou Brasileiro, ganhou Copa Mickey. Mário Júnior, com a possível saída do Gustavo Henrique, o Santos pode ganhar um ótimo reforço. O Porosso. O Porosso é um zagueiro equatoriano, né? Que está na base lá do Santos e vem sendo convocado também para a seleção do Equador aí para a seleção principal, inclusive. Com muita frequência. Jackson Poroso. Isso. E bom, acho que a dupla de zaga sai, né? O Veríssimo também aguarda ofertas aí da Europa. Eu estou tentando procurar mais algum destaque aqui para o campeonato, mas acho que a gente passou por todos eles, né? E qual a expectativa que fica agora para a temporada de 2020? O que você espera aí de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo? Eu acho que o Palmeiras, independente de quem seja o treinador, a não ser que faça uma escolha muito ruim, mas o Palmeiras larga na frente de todos os outros, pelo investimento que já fez nos últimos anos, pela base que tem e pelo perfil de contratação que o Palmeiras disse que vai priorizar agora, que são aquelas contratações pontuais, mas jogadores que cheguem e tomem conta da posição. Acho que o Palmeiras, a perspectiva do Palmeiras é boa, especialmente por esse perfil de contratações e pelo perfil de treinador que o Palmeiras procura. Porque senão, queremos crer que se o Palmeiras não contratar o Sampaoli, ele vai contratar um treinador mais ou menos desse estilo. O Palmeiras já definiu que quer mudar o estilo de treinador, quer mudar a sua filosofia de jogo. Então a perspectiva é bem legal. Eu acho que o São Paulo tem um elenco muito bom e que precisa acertar uma série de questões extra-campo porque o time pode engrenar. Então eu acho que a perspectiva do São Paulo é boa desde que as coisas, as questões políticas e extra-campo se resolvam no São Paulo. O Corinthians vai depender muito do que o time vai contratar. O Corinthians vai precisar de reforços para mudar o seu estilo de jogo, né? Para implementar o estilo do Thiago Nunes, mas o Thiago Nunes é muito bom treinador, então eu acho que o Corinthians também tem uma perspectiva bastante positiva. Já no Santos, para mim, a perspectiva não é das melhores. O time sem dinheiro, que gastou muito em 2018, em 2019, que não sabe se o São Paulo fique, e a tendência é que não fique, e que vai ter que vender jogador, não vai ter jeito. O Frank acabou de dizer, o Lucas Veríssimo tem sondagens da Europa e o Santos precisa vender o Veríssimo. Talvez o Santos precise vender o Soteldo. O que eu li muito nos últimos dias é que o Pérez quer argumentar para o São Paulo dizendo: nós de fato vamos ter que abrir mão de alguns jogadores, mas nós vamos priorizar, para fazer dinheiro, nós vamos priorizar
desfazer de jogadores que atuam pouco. Pode ser uma estratégia, mas será que é o suficiente? Acho que não, acho que o time vai acabar vendendo bons valores do time principal. Então a perspectiva do Santos, nesse momento, não parece das melhores. Muito bem. O Nelson Perim Guarés, que agora os flamenguistas estão com desculpas, se tivesse vencido seria uma seleção. Marinho Júnior, destaque o Thiago Galhardo, baita jogador, hein? Jovem, porém com uma forte liderança. Ele é um bom jogador mesmo, só não é jovem, né? O Thiago Galhardo tem uma história longa aí já de futebol carioca, pelo menos, né? De clubes lá do Rio. Deve estar beirando os 30 já. Eu acho que ele tem 31 ou 32 anos, se eu não me engano. O Rodrigo Garcia, o Red Bull Bragantino tem que contratar o goleiro Cleiton. Jorge Nascimento, destaque, Tadeu, goleiro do Goiás. O cara é bom, queria ele no Mengão. Olha só, hein, nós estamos falando de um goleiro que tomou 6 do Flamengo, 5 do Palmeiras, 4 do Santos, ou 6 do Santos. 6 do Santos, entendeu? O goleiro que mais sofreu gols no campeonato. Pra você ter uma ideia de como a missão do Tadeu foi difícil, foi complicada neste Campeonato Brasileiro. E é sim um goleiro elogiável. Sim. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos na live aí do terceiro tempo, durante todo o ano de 2018. A gente volta aqui eventualmente com os assuntos periclitantes. Essa palavra é boa, hein? É nova também. Que surgirem aí ao longo da temporada. Na semana nós teremos, é claro, informações a serem divulgadas. Quando o Sampaoli resolver se fica, se não fica, quando o Santos se pronunciar a respeito, quando tiver alguma contratação, a gente volta aqui com a nossa live. Não estaremos diariamente, mas estaremos sempre atentos e nesse horário do meio-dia sempre com a live para trazer informação para você, tá bom? Obrigado pela parceria de sempre e a gente se fala aí durante a semana, tá? Para vocês do YouTube também, nosso grande abraço. Valeu, Lucas. Valeu, Frank. Um abraço para todos.